Olá, bom dia a todos. Vamos conversar hoje aqui no MP Debate sobre o tema Educação Inclusiva. Para isso, convidamos a promotora de Justiça e integrante do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, ou CAOP, da Criança e do Adolescente e da Educação, Luciana Lineiro, e a Procuradora de Justiça e coordenadora do CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, Rosana Beraldi Bervevanso. Sejam muito bem-vindas. Como de praxe, antes de iniciar nosso bate-papo, eu convido vocês que estão nos assistindo para que enviem suas dúvidas sobre o tema para o e-mail mpdebate@mppr.mp.br. Luciana, vamos começar perguntando qual é a posição do CAOP, da Criança, do Adolescente e da Educação, acerca da acumulação de matrículas na escola regular e na escola especial. Bom, a regra da matrícula é que toda criança tenha uma só matrícula no sistema estadual de ensino. Então, a matrícula deve ser feita preferencialmente, de acordo com o que fala a Constituição, no sistema regular. Essa é a inclusão que se pretende. Mas, apesar da criança estar matriculada no sistema regular, é possível que ela frequente a PAI, por exemplo, que seria também uma escola que compõe o sistema, só na modalidade do atendimento terapêutico ou só na função de sala de recurso multifuncional. No contraturno escolar, ela pode fazer o uso dessa instituição em relação aos atendimentos terapêuticos ou de acompanhamento, de promoção escolar que ela necessita. O que vai valer é o número de matrícula que ela tem no sistema regular, mas ela pode eventualmente também frequentar esses equipamentos. Rosana, nós temos no Brasil a Lei Brasileira de Inclusão, o LBI. Em que medida essa lei influencia na educação inclusiva? Muito, ela influencia muito. Bem, a partir do momento em que o Brasil assimilou em âmbito constitucional a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ele já entrou numa ética internacional no trato dos direitos da pessoa com deficiência. Aí vem a LBI, ampliando em muitos direitos, inclusive na educação. Então, ele vem falando, a LBI vem falando que a criança e o adolescente com deficiência são especialmente vulneráveis. Então, ele ingressa no campo da educação prevendo a oferta de Libras, do Braille, de todos os apoios e ajudas técnicas necessárias, né? Vem proibindo a cobrança por instituições particulares de taxa extra, porque tem um aluno com deficiência. Isto até gerou uma movimentação jurídica por parte de associações de escolas particulares e o Supremo Tribunal foi muito firme nesse sentido, reafirmando a proibição, né? Essas tecnologias assistivas são de extraordinária importância até para individualizar o ensino para aquele aluno. Não se concebe o ensino para a pessoa com deficiência sem individualização, né? E também a Lei Brasileira de Inclusão vem falando na articulação intersetorial. Então, quando precisa de educação, saúde, outros recursos, uma atividade pública intersetorial para favorecer o aprendizado individualizado e com o envolvimento familiar. Isso é importante, não é? Às vezes a gente vê um espaço, uma distância muito grande entre o que está sendo feito na escola e não comunicado à família. E a família se sente insegura. A doutora Luciana sabe muito bem disso, que muitas vezes nós recebemos demandas e percebemos que o que há ali é uma dificuldade de comunicação entre escola e família de aluno e o próprio aluno. E aí é um descumprimento da lei, né, doutora Rosana? Sim. Porque o estatuto também se aplica. E o estatuto fala que para qualquer proposta de atendimento,
vai haver necessariamente tanto a oitiva da criança, do adolescente, quanto a oitiva e participação da família. Então, é indispensável. É indispensável. E nesses casos em que ainda é necessário um apoio, um suporte maior, a participação da família na proposta, no desenho do atendimento que vai ser disponibilizado para essa criança é fundamental para que se possa trabalhar de uma maneira integral, tanto a escola quanto a parte médica, né, a terapêutica, quanto a própria família. Essa criança, para que ela tenha o pleno desenvolvimento de todas as suas potencialidades, ela precisa necessariamente de que essa proposta esteja bem integrada e bem desenhada com todos os atores, né? Com o compromisso de todos, cada um dentro da sua parcela de atribuição, mas com essa participação e o aval da família. Sim. Inclusive a Lei Brasileira de Inclusão, a lei em geral, vem partilhando a responsabilidade no ensino, né? A família, a sociedade e o Estado. Então não se concebe que não haja essa intercomunicação e essa participação de todos eles. Também eu acho importante ressaltar que a Lei Brasileira de Inclusão vem falando no aprendizado durante toda a vida. Né? Então, que era uma questão também que ainda, muito embora a gente tivesse já uma construção, eu acho que doutrinária, ainda a gente não tinha uma legislação que assegurasse, isso, né? Exatamente. Então, o aprendizado, isso é muito belo, né? A previsão, essa conquista é muito positiva, né? E a inclusão em todos os níveis. Né? Se nós falamos em ensino universitário, também é inclusão, né? No ensino universitário. Então, respondendo a sua pergunta, sim, a Lei Brasileira de Inclusão trouxe avanços muito positivos. Falando desses avanços ainda, Luciana, a lei tem alguns conceitos que precisam ser explicados. Uhum. O que seria profissionais de apoio e professor de apoio? Qual é essa diferenciação? Quando a lei vem trazer todo esse suporte que a criança necessita, ela vem no artigo dizendo que a criança vai ter todos os suportes, todas as tecnologias, para que ela tenha a condição de aprendizagem com sucesso. A gente fala, a Constituição assegura para todos os brasileiros, né? O acesso, a permanência e o sucesso. Então, a gente já trabalhava com essa condição de que tudo que fosse necessário para que a gente alcançasse o sucesso deveria ser disponibilizado. A lei veio explicitar ainda mais. E ela fala do profissional de apoio como sendo aquela pessoa que vai estar junto com a criança que necessite desse suporte, mas principalmente nas condições de assistência que não digam respeito ao exercício de profissões regulamentadas, a terminologia legal. Ou seja, ele vai ajudar no suporte de alimentação, higiene, locomoção, o que for necessário para que essa criança tenha condição de permanência e de ter todas as suas atividades escolares. Ele não se confunde com o professor de apoio. Sim. Porque aí... Isso é muito importante. A gente precisa, é uma profissão específica com uma formação específica. E aí, como a lei ressalva, aí o professor de apoio é aquela pessoa que tem condição de fazer a tradução pedagógica do conteúdo para que essa criança tenha condição do acompanhamento na rede regular de ensino. Então, a avaliação vai ser feita de acordo com as necessidades de cada um individualmente. Muitas vezes é suficiente o profissional de apoio, outras vezes é necessário também o professor de apoio, porque há necessidade de que haja esse acompanhamento e essa tradução pedagógica do conhecimento para que essa criança tenha condição de acompanhar o desenvolvimento. Nesse tópico também, se me permite, reforça a necessidade da individualização, né? A análise pedagógica para aquele indivíduo, para saber se ele necessita do profissional de apoio ou do professor, são coisas distintas. E, infelizmente, nós temos visto alguns municípios colocando profissional de apoio como e às se vezes fosse... nem profissional, né, doutora? Estagiário.
o que é um absurdo, não é? Eu ia fazer essa pergunta, porque embora a lei seja, pelo que tem se colocado, muito boa, falta efetividade da lei, né? Sim. Então eu ia perguntar, Rosana, quais são os maiores desafios para a pessoa com deficiência e a sua família para que nós tenhamos efetivamente uma educação inclusiva? É justamente a questão de políticas públicas, a oferta real e conforme a lei de políticas públicas. Esse eu acho o nosso maior percalço se falando de educação inclusiva. Temos aqui o preparo dos profissionais. Muitas vezes os profissionais não estão preparados e temem ao lidar com aquele aluno, não é? Tem as barreiras arquitetônicas, as barreiras atitudinais, que é o preconceito. Não é? Então, o ensino inclusivo, ele é pleno de detalhes, pleno de nuances, e aí é que realmente há uma dificuldade. Não é? E aí também entra o papel do Ministério Público com sensibilidade para essas dificuldades e essa falta de preparo e de fornecimento de tudo aquilo que é necessário para uma inclusão real, para que a inclusão não seja uma exclusão. Exatamente. Né? Para que o aluno não esteja em sala de aula de corpo presente, de corpo presente, mas não está aprendendo, ele é passado de série, não é? Há aquela evolução de série e chega um momento que aquele aluno não sabe escrever, não sabe ler, a família está desesperançosa e ele não pode voltar para uma escola especial. Quer dizer, foi um faz de conta e que prejudicou muito o aluno. A nossa colega Suami Bogenot Bonfim, que é promotora aqui da especializada da educação aqui em Curitiba e também atua nas comunidades, bem nesse sentido, né? Porque não basta a inclusão meramente formal do deficiente dentro da sala de aula, pergunta: qual é o papel e a importância do atendimento educacional especializado no processo de inclusão escolar e, nesse contexto, qual deve ser a relação entre o professor especialista do atendimento educacional especializado e o professor regente? Quando houve a construção da proposta da inclusão dentro do ensino regular dos alunos com deficiência, optou-se por um modelo em que os alunos estivessem na sala regular com o apoio, né, da educação especial nas salas de recursos multifuncionais no contraturno. E o que a gente viu é que não houve essa interação entre o professor que tem a especialidade, né, o professor da educação especial na sala de recurso multifuncional, com o professor regente. Então a criança fazia e assistia a aula normalmente junto com as outras crianças, e à tarde ela iria para essa sala de recursos multifuncionais, onde ela receberia esse apoio técnico de alguém que tem uma formação especial para esse tipo de atividade. O que a gente tem visto e a gente tem trabalhado também principalmente com a Secretaria Estadual de Educação, é essa interação entre as equipes da educação especial, das salas de recursos multifuncionais, junto com os professores regentes, inclusive estando na escola, não só no contraturno, mas participando e estando acompanhando as aulas regulares, tanto para ajudar na tradução do conteúdo pedagógico que precisa ser feito para essa criança, quanto auxiliando nessa proposta pedagógica individualizada, ou seja, para que essa criança tenha também, durante a parte do ensino regular, o apoio especializado. Não basta ela frequentar a sala de recursos multifuncionais, e a gente tem visto que essa frequência, por conta da estruturação ainda precária dessas salas de recursos, tem sido muito pequena.
A gente tem notícias aí de crianças que frequentam as salas de recursos multifuncionais meia hora na semana. Então é muito pouco para uma criança que precisa, e claro, de acordo com a sua avaliação, mas é muito pouco para fazer o acompanhamento do conhecimento pedagógico. Então, tanto a questão desses professores especialistas virem e estarem junto com o professor regente para fazer esse acompanhamento durante o período regular é extremamente importante, quanto ampliar a possibilidade da frequência dessas crianças no contraturno na sala de recursos multifuncionais. Eu acho que só quando a gente conseguir avançar o suficiente é que a gente com certeza vai conseguir trabalhar com o que a lei prevê, que é a inclusão plena e a condição desses alunos ter o seu desenvolvimento pleno dentro das suas capacidades. É um andar ainda que a gente está executando, porque a gente ainda tem um tempo curto, né, de aplicação dessa proposta educacional, mas eu acho que é um desafio que a gente precisa enfrentar o quanto antes e de maneira mais articulada possível. Sim. Eu queria, neste ponto, doutora, chamar a atenção dos colegas, dos promotores de justiça do Estado, no sentido de que a ausência de políticas públicas eficazes na inclusão, ela inviabiliza o que a Constituição e a lei dizem como objetivo da educação: o desenvolvimento das potencialidades, o preparo para o exercício da cidadania, o aproveitamento de todas as habilidades, potencialidades daquele aluno. Então, a ausência de política pública é igual ao descumprimento de lei. Não é? Nós vemos muitos alunos que poderiam estar com um plano individual. O trato da matéria é artesanal, ele é individual. Então, alunos que poderiam estar com plano pedagógico, contando com um profissional de apoio, que poderiam desenvolver todas as habilidades possíveis e que não estão por conta da ausência de políticas públicas. Não é? Isso é muito sério. E é muito cruel, Sim. Né? Porque quando você não oferta essa condição dos suportes necessários para o desenvolvimento, essa criança, esse jovem, esse adolescente, ele vai sendo excluído, né? De uma maneira sutil, mas ele vai sendo excluído. Na verdade, a gente não tem inclusão, a gente tem a exclusão. Ele vai sendo excluído desse processo, né? E do senso de pertencimento, inclusive em relação aos demais, né? Atrapalha a socialização, atrapalha todo o desenvolvimento dessa criança. E as famílias, a gente vê, elas têm se apresentado até um pouco adoentadas, né, doutora Rosana, pelo sofrimento extremo que tem se deparado em relação a essa ausência desse atendimento. A falta de comunicação com a escola. E as propostas que a lei trouxe e a não oferta do que a lei assegura, né? Então as famílias se sentem isoladas, se sentem abandonadas, se sentem desassistidas e impotentes em relação à possibilidade de que seu filho tenha o pleno desenvolvimento. Isso é muito triste, muito cruel, é difícil esse trabalho, mas nós temos uma questão que a gente precisa avançar e avançar o quanto antes, porque a gente sabe que para cada criança dessa, para cada adolescente desse, um dia é muito, né? É muito. Dentro das suas vidas. E as famílias percebem isso, essa perda do tempo, né? Para que seus filhos sejam habilitados adequadamente. E a doutora Luciana foi muito feliz quando diz: nós recebemos famílias adoentadas, porque as famílias leem a lei. Né? As associações hoje divulgam muito, elas veem uma distância entre o que a lei prevê e a realidade. Muitas vezes o ensino inclusivo, quando ele é excludente, porque o aluno só está lá, não faz de conta, ele acaba, o aluno, tendo distúrbios de comportamento. Né? Porque ele se sente um diferente, ele não está sendo integrado, ele não está sendo... Ele percebe muitas vezes que as notas não correspondem ao que ele realmente sabe. Então,
é de fato muito cruel. E esse trabalho integrado que o Ministério Público pode fazer é de uma valia muito grande, porque pode conjugar as áreas da infância e da juventude, da pessoa com deficiência, da educação, né? E desenvolver projetos e desenvolver ações para diminuir essa distância entre o que a lei prevê e a realidade percebida pelas pessoas. Nós falamos muito das deficiências dos serviços, das políticas públicas, mas, Rosana, quando funciona? Quando a pessoa com deficiência tem acesso adequado a uma educação inclusiva, quais são as repercussões positivas na vida dessa pessoa? São extraordinárias essas repercussões, né? Porque elas se preparam para o trabalho, se integram à comunidade, tendo esse direito de ouro, esse direito nobilíssimo, que é o direito à educação, isso vai, durante a vida, fazer toda a diferença. Ele vai depender menos de benefícios assistenciais e previdenciários, vai depender menos de apoios familiares, enfim, é um núcleo familiar com menos cuidados em relação a ele. Quer dizer, é um cidadão se realizando na sua plenitude, né? E aí também é um papel do Ministério Público possibilitar que isso aconteça nas vidas das pessoas e das famílias. Isso realmente tem um valor extraordinário. E é um viés equivocado dos gestores, né? Porque se investir na educação, no atendimento especializado, a gente sabe que vai depender de recursos e não são poucos recursos necessários, mas com certeza o impacto depois em relação ao atendimento na vida adulta ou depois, né, na velhice, sim, é muito menor. Então, quer dizer, você vai formar cidadãos que têm condição de exercício, né, junto ao mundo do trabalho, de exercício da sua cidadania, e a gente vê casos assim extraordinários, em que as pessoas com os suportes necessários, tem uma superação incrível. Elas conseguem ter acesso e trabalhar de forma extremamente produtiva, se realizar pessoalmente, profissionalmente. Então, é até uma atitude do gestor público que não disponibiliza essa condição, é uma atitude completamente equivocada, que inclusive vai onerar os cofres públicos lá na frente. Sim. Não vai haver uma desoneração por não investir, né, na educação e nos apoios necessários, nas tecnologias necessárias. Ele vai acabar impactando lá na frente na condição de que essa pessoa acaba sendo uma pessoa que vai depender da assistência social e da sua família, né, e de muitos atendimentos médicos, terapêuticos o resto da vida. Luciana, eu só queria fazer um complemento, que é muito triste quando a gente ouve de algumas famílias, elas dizem assim, mas inclusão é ilusão. É muito triste, né, quando a família diz inclusão é ilusão. Porque ela chegou na escola, viu que nada daquilo que o filho precisava foi disponibilizado. Às vezes pode haver até um retrocesso no comportamento, no aprendizado. Então é um fracasso realmente, né? É um fracasso da lei, é um fracasso da política pública. É lastimável isso. Nós estamos falando hoje sobre educação inclusiva e eu pergunto, Luciana, não é só a pessoa com deficiência que está abrangido por esse conceito que me parece mais amplo de educação inclusiva. Quais seriam os outros públicos que possuem necessidades educacionais especiais e que precisam ser apoiados por práticas inclusivas? Na verdade, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão que veio esmiuçar esse conceito, mas a nossa Constituição já tinha, né, elencado que a todos, né, a todas as crianças e adolescentes, a gente tem o direito ao acesso, à permanência e ao sucesso. Quando a gente fala de sucesso, a gente tem que utilizar
todas as formas necessárias para que cada indivíduo atinja o máximo das suas potencialidades. Então a gente tem públicos bastante específicos aí, os adolescentes na socioeducação. A gente sabe que a gente precisa de uma proposta individualizada, pedagógica individualizada em relação a eles. A gente tem aquelas crianças e adolescentes que ficaram muito tempo fora do ensino, que tem a questão da defasagem, idade, série. A gente tem alguns países desenvolvidos em que essa defasagem não existe, porque o que se leva em conta é a idade da criança. Então ela vai ser colocada naquela série em que a idade dela é adequada. E aí a proposta pedagógica vai ser feita para que tudo que for necessário para que ela venha e chegue ao conteúdo adequado para ela naquele estágio, vai ser disponibilizado. Esse é dentro do que tanto a Constituição e o Estatuto da Criança estabelecem, são mecanismos que a nossa legislação já trabalha, né? Que a nossa legislação já assegura, mas que a gente não consegue ver na realidade isso implementado. Então, para nós que somos da área da infância e juventude, para qualquer criança e qualquer adolescente que tenha uma característica individualizada em que ela precise de qualquer suporte necessário, a lei deve disponibilizar. O gestor, o sistema, né, deve disponibilizar. Tem os transtornos globais do desenvolvimento também, que não entram nessa categoria de deficiência, mas que são as dislalias, dislexias, que são... E os transtornos mentais também. Os transtornos mentais. Então, toda essa gama de individualidades, né, em relação a cada um, deve ser levada em consideração. Por isso a necessidade, quando a gente trabalha na infância e juventude, a gente fala de plano individual de atendimento, porque a gente sabe que cada um é um indivíduo. Na área da educação, o plano pedagógico individualizado, né? Então precisa que aquela situação seja avaliada, levada em consideração todas as circunstâncias, a condição da família, as condições daquela criança, para que se faça uma proposta em que a questão pedagógica dela chegue ao máximo das potencialidades que essa criança, que esse adolescente pode desenvolver. Então a gente tem esses outros, né, essas outras questões que não se caracterizam exatamente como deficiências, mas que também precisam ser atendidas com um olhar diferenciado, e que todo esse mecanismo que a Lei Brasileira de Inclusão veio trazer especificamente em relação à pessoa com deficiência, ele também deve ser disponibilizado para essas outras crianças e adolescentes que têm essas peculiaridades. Rosana, a Constituição diz que um dos objetivos da educação é a preparação para o mercado de trabalho. Nosso colega Maurício Kalash, lá de Maringá, que trabalha também com pessoas com deficiência, pergunta: como preparar o aluno especial para integrar-se ao mercado de trabalho? E ainda, há a possibilidade de oferecer campos de estágio na iniciativa privada e no serviço público para esses alunos especiais? Sim, o preparo para o trabalho é realmente valiosíssimo na educação, né? Para dar a possibilidade de independência, autonomia, cidadania, enfim. A questão do estágio, ela é importante, além de ser um princípio, atendimento ao princípio da igualdade, né? O aluno sem deficiência também tem o direito ao estágio, mas a pessoa com deficiência, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, no Estado do Paraná, está previsto o estágio, mas ela não desceu a detalhes, não é? Porque nós sabemos que são várias as deficiências e vários graus de deficiência. E um desafio, creio eu, e pelo que pesquisa que fizemos, inclusive por provocação do Dr. Maurício, que tem a atenção muito voltada a isso, é a questão do estágio da pessoa com deficiência intelectual. A lei do estágio, a Lei Nacional do Estágio, prevê uma reserva de 10% das vagas para o estagiário com deficiência. A lei do aprendiz, não.
Mas o que nós precisaríamos no estado do Paraná é de um aprimoramento legislativo, uma regulação em relação às deficiências, aos tipos de deficiência e os graus de deficiência, e a reserva explicitamente como se dará essa reserva, não é? Acho importante isso, mas desde já há possibilidade, está na lei, é possível. Por uma pesquisa breve que fizemos, notamos que no estado do Paraná ainda não há o respeito a essa reserva. A gente precisa avançar, né? Sim. Porque principalmente nas deficiências intelectuais, essa questão do raciocínio concreto, ele para a pessoa com deficiência, ele é extremamente importante para o desenvolvimento, né, dele. A questão de concretamente perceber a aplicação daquilo que ele aprende é extremamente importante e ajuda muito na questão do desenvolvimento. Estava conversando com a doutora Rosana em relação que a gente já tem uma pequena história em relação às pessoas com deficiência que integram os serviços públicos através dos concursos públicos, onde Sim. essa reserva de vagas é assegurada. Então, os órgãos públicos já têm as suas comissões de acompanhamento da pessoa com deficiência. Acho que é questão da gente avançar mesmo em relação à cobrança de que se disponibilize também para o estagiário essa ferramenta que é fundamental para o desenvolvimento dele. Eu acho que se para o aluno regular ela já é extremamente importante, para o aluno com deficiência ela é muito mais valiosa ainda, né? Porque ela potencializa essa questão do aluno ver concretamente o conhecimento que ele adquire sendo aplicado. Então isso é importantíssimo no próprio desenvolvimento desse aluno. Me preocupa bastante a supervisão do estágio para a pessoa com deficiência intelectual, para que condutas tidas como anormais pela sociedade sejam compreendidas mediante uma boa supervisão, né, e que essas condutas não sejam motivo para maior exclusão ainda do mercado de trabalho. Não é? É uma adaptação, mais uma vez, a individualização, o respeito ao indivíduo, o trabalho artesanal. Não é? E é assim que vamos avançar. Além de falar do mercado de trabalho, também há uma relação entre educação e saúde. E nesse sentido, a nossa colega Daniele Cristine Cavalli-Toto, que trabalha com adolescentes aqui em Curitiba, afirma que, em razão das poucas vagas para realização de terapias como fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, não só em Curitiba, como em vários lugares aqui do estado, faz com que muitas famílias prefiram deixar as crianças nas chamadas escolas especiais, que oferecem esses serviços de saúde. Crianças com deficiência sem o estímulo adequado, de regra, têm maiores dificuldades para a inclusão escolar, segundo afirma aqui a colega. E pergunta, como resolver esse problema? Poderiam as chamadas escolas especiais também atender crianças que frequentam as escolas regulares nos atendimentos de saúde ofertados? A gente tem ainda essa questão, né, da preferência de muitas famílias da manutenção dos seus filhos nas escolas especiais. Só que, por outro lado, a gente sabe que a oferta, né, da proposta pedagógica nessas escolas especiais, ela é bastante restrita, ela é voltada para aquelas situações em que as deficiências sejam mais severas, né? A escola especial, via de regra, tem a proposta de que o ensino vá até a segunda série do ensino fundamental em 10 anos. Então, muitas famílias às vezes optam para que seus filhos fiquem nessas escolas especiais e, eventualmente, para que tenham acesso a essa questão do atendimento terapêutico, que também é ofertado, mas acabam, sem querer, não assegurando o potencial desenvolvimento Exatamente. dessa criança, né, que pode ter uma condição de ter um desenvolvimento pedagógico muito maior, muito maior do que a própria oferta ali.
Então, assim, a gente tem avançado em relação a isso, muitas escolas especiais têm aberto a possibilidade de que os alunos que estão matriculados na rede regular frequentem a parte terapêutica, até porque há um cofinanciamento também do SUS em relação ao atendimento terapêutico dentro dessas escolas especiais. Então é possível sim a criança estar na escola regular e fazer o acompanhamento terapêutico dentro da escola especializada. No contraturno é possível também fazer o acompanhamento pedagógico, muitas delas fazem esse acompanhamento através das salas de recursos multifuncionais. O que a gente acha que é extremamente importante é que toda essa proposta ela esteja alinhada, né, que exista essa interlocução entre a escola regular, o atendimento terapêutico, que haja essa possibilidade de todos os profissionais que atendem essa criança, de alguma forma se comunicarem para que o feedback em relação a que cada um faça seja repassado, para que esse desenvolvimento não se quebre, ou seja, para que aquela atenção terapêutica de saúde, de terapia ocupacional, também saiba o que a escola está fazendo, né, e tenha sempre intersetorialidade. Isso. Mas essa proposta desse desenho, desse planejamento, desse plano de atendimento individualizado, ele ainda não está bem amarradinho, a gente ainda não vê essa integração. E outro fator que leva muito as famílias a optarem pela escola especial é essa questão do atendimento familiar que a escola especial faz. A escola especial normalmente dá um suporte, um atendimento também às famílias. Tem uma atenção diferenciada nesse atendimento, nessa capacitação da família também para trabalhar com essas crianças. Então, a gente quer chegar num modelo em que seja possível a família poder fazer uso de tudo que a lei estabelece e todos os serviços à sua disposição. Ou seja, estar na escola regular com todos os apoios necessários dentro da escola regular, né, com todas as adaptações necessárias para o acompanhamento e para o desenvolvimento dentro do tempo do desenvolvimento dessa criança, e também receber todo esse suporte das terapias necessárias para o pleno desenvolvimento na área de saúde também. Sim. O que não é admissível aí é que a falta da política pública de saúde interfira no ensino inclusivo, na inclusão daquele aluno. Chega uma pergunta agora do Marcel Gustavo Correia, que é assessor da promotoria, da 5ª Promotoria de Justiça de Toledo, mais ou menos nesse sentido. Como poderia ser aplicado o estudo de caso previsto na Lei de Inclusão na Educação e como poderia servir como técnica de atendimento inicial na organização individualizada de uma política de atendimento da pessoa com deficiência? Eu acho que assim, a questão é que quando a criança vai, né, vai ingressar na educação, é feita essa avaliação. E essa avaliação seria, eu acho que o equivalente, né, essa avaliação psicopedagógica, né? E nessa avaliação a gente entende que essa avaliação deve ser muito mais ampla. Normalmente a avaliação é feita por uma equipe pedagógica ou só na área educacional, e ela deve levar em consideração os outros saberes também. Quando a gente fala na integração, na multissetorialidade, tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, o ideal é que para aquela criança, essa avaliação, que seria esse estudo de caso, leve em consideração todas as peculiaridades dela, e esses profissionais, de preferência de forma integrada, possam de alguma forma conversarem, estabelecerem uma proposta de atendimento que deve ser sistematicamente reavaliada e realinhada. As respostas que essa criança vai dando dentro do seu desenvolvimento, né, e as respostas que ela vai dando em relação às propostas que são colocadas em relação a ela. Então, é a questão de você estabelecer um planejamento, mas sempre
tendo essa condição de estar sendo sempre reavaliado e realinhado. O ideal é que o poder público e os serviços públicos se estruturem dessa forma, que não seja necessário para cada situação dessa ter um procedimento na promotoria ou um procedimento, às vezes, judicial determinando que isso ocorra. Né? Ideal é que, e o que a lei fala, é que a oferta dos serviços deve ser disponibilizada para o cidadão, deve estar à disposição do cidadão, não precisa que o cidadão tenha que fazer uso do sistema de justiça para que isso ocorra. Então, a construção dentro, né, do município, eu acho que a importância aí dos conselhos, né, doutora Rosana, sim, municipais, tanto da criança quanto da pessoa com deficiência, trabalharem nessas políticas públicas e estabelecerem essas políticas públicas dentro dos seus municípios, é extremamente importante, que esse debate vá para os conselhos de direitos e que essas políticas públicas sejam desenhadas dentro desses conselhos, que ocorram reuniões conjuntas desses conselhos em relação algumas, o Conselho Municipal de Educação participando também, para que tudo isso seja construído e ofertado a essa população de forma tranquila, para que essa avaliação inicial, estimulação precoce é extremamente importante, né, importantíssima, né, dentro dos primeiros anos de vida. Então, quer dizer, já ali, logo depois, né, do parto, onde a avaliação do próprio pediatra, ele já começa a verificar que aquela criança precisa de alguns atendimentos, da estimulação precoce, que isso já esteja amarrado dentro da política pública municipal, para que isso já inicialmente já se comece esse acompanhamento. E a gente sabe que o quanto antes a gente trabalha, a diminuição do impacto da diferença é muito menor. Então, tudo isso tem que estar previsto e desenhado dentro da política pública municipal, que vai se estabelecer através dos conselhos. Então, a importância também de que as classes de atendimento de saúde participem, entendam, compreendam os demais atendimentos. A gente tem normalmente nos conselhos muita representação da área de assistência, né, da área de educação, mas a gente tem uma dificuldade em relação à área de saúde. Ela tem, assim, na compreensão, né, ela trabalha muito dentro do tratamento terapêutico, como uma proposta que não dialoga muito em relação aos demais atendimentos. Então, a gente precisa avançar em relação a isso. Acho que no município, levar esse debate para os conselhos de direitos, estabelecer fluxos, protocolos de atendimento, vai assegurar com que isso seja feito para todas as crianças. E exigência da política pública, como deve ser, prioridade. Uhum. E isso, inclusive, orçamentariamente. Né? Nesse sentido, os desafios do Ministério Público na defesa da pessoa com deficiência são enormes. Sim. E o nosso colega José Américo Penteado de Carvalho, que atua justamente na primeira Promotoria de Justiça da Defesa da Pessoa com Deficiência, pergunta: na visão do Centro de Apoio, qual deveriam ser as diretrizes práticas, as prioridades da atuação do Ministério Público para se promover o direito à educação para as pessoas com deficiência? É justamente isto que estamos tratando, a cobrança de políticas públicas adequadas. E se há que haver uma intersetorialidade das políticas, também eu acho positivo para o Ministério Público que o faça dentro da instituição, trabalhando de forma conjunta e harmônica das promotorias da infância e da juventude, da saúde, né, da pessoa com deficiência, da educação, para que nós consigamos avançar na oferta das políticas públicas. Né? Nós precisamos fazer no âmbito do Ministério Público e utilizando de todo o ferramental que temos, das recomendações administrativas, dos TACs, das ações civis, enfim, lançar mão das ferramentas que dispomos para conseguir avançar nesse sentido. Luciana, falar em políticas públicas depende de recursos. E o nosso colega Maurício Kalash faz uma outra pergunta, né? Os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, podem ser direcionados para as escolas especiais?
privadas sem fins lucrativos ou confessionais conveniadas com o poder público? Sim, o que nós entendemos, desde que a matrícula dessa criança, porque essas escolas elas foram abraçadas dentro da reforma que houve em relação ao ensino inclusivo, elas foram inseridas dentro do sistema de ensino. Então, hoje elas são escolas de ensino fundamental na modalidade especial. Elas estão dentro do sistema de ensino. Então, se essa criança ela está matriculada nessa modalidade de escola fundamental, escola de ensino fundamental especial, ela vai poder receber os recursos do Fundeb, desde que ela seja, desde que haja um convênio com o poder público, que ela seja uma escola sem fins lucrativos, que ela não cobre mensalidade, ela tem direito a receber esses valores relativos a aquela criança destinados pelo Fundeb, porque a divisão de recursos do Fundeb ela é feita com base no número de alunos. Então, para cada aluno você tem um valor. E para o aluno de educação especial você tem um valor um pouco maior, considerando aí as individualidades, as necessidades dele. Então, se ela tiver inclusa dentro dessa modalidade de educação, esse valor vai poder ser repassado. É necessário realmente que tenha o convênio com o poder público e que ela esteja nessa modalidade de ensino livre, gratuito, que ela compõe o sistema de ensino gratuito. Rosana, chega ainda mais uma pergunta do Rodrigo Pereira Viana, que é auxiliar técnico lá do CEAF, que pergunta se a Lei Brasileira de Inclusão é suficiente para dar conta da efetividade do direito à educação, ou se são necessárias outras leis ou novas leis para aperfeiçoar esse tema. Veja, desde a Lei 7853 de 89, que conferiu ao Ministério Público a atribuição para a ação civil pública, que previu vários direitos para a pessoa com deficiência, nós já tínhamos um ferramental bastante avançado. Somando ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, a própria Constituição Federal, enfim, a Lei Brasileira, a Convenção assimilada e a Lei Brasileira de Inclusão nos colocam na dianteira em termos legislativos no mundo. Nós temos um ferramental muito avançado, um ferramental legal muito avançado. Nós precisamos da efetivação. Então, assim, entre o nível legislativo que temos, bastante elogiável, e a realidade, está aqui o trabalho do Ministério Público, para fazer que a realidade chegue perto deste patamar desejável e já previsto. Luciana, ele pergunta ainda, Rodrigo, no caso de um aluno que tem deficiência, consegue acompanhar determinadas matérias, mas não consegue acompanhar outras. O que fazer num caso desse? É a história do planejamento pedagógico individualizado, de que se essa avaliação em relação a essa dificuldade que ele tem em relação a determinadas matérias seja feita e com uma proposta de qual o tipo de atendimento ele necessita para que ele tenha condição de acompanhamento dessas matérias. A gente tem, às vezes, e é o que eu digo, às vezes não precisa nem a pessoa ter deficiência. Ela não precisa ser uma pessoa com deficiência. Às vezes um aluno normal, regular, ele tem umas aptidões maiores para determinadas matérias e tem algumas dificuldades em relação a outras. Por isso que aí outro reforço. Aí é que a proposta deveria ser individualizada para todos os alunos. Na verdade, o que a lei fala e o que a gente entende que seria o adequado é justamente isso. É assegurar para cada aluno a condição do desenvolvimento das suas potencialidades na plenitude. Tanto privilegiando aquelas condições que ele já tem em relação à compreensão, quanto dando os suportes necessários para que ele faça a compreensão e o acompanhamento daquelas outras áreas em que ele tem maior dificuldade. Provavelmente alguma questão de base ali se perdeu nesse caminho,
né, algum conhecimento fundamental em que ele precisaria ter assimilado por alguma questão ali, não foi. Então ele passa a apresentar essas dificuldades. A questão de retomar esse conhecimento com ele, trabalhar, por isso o professor de apoio, por isso essa proposta, né, pedagógica individualizada, para que se volte lá onde aquele conteúdo que ele deveria ter tido de base não foi feito, para que ele retome, para que se faça uma adaptação curricular, para que ele venha paulatinamente acompanhando e chegando aonde se pretende. Isso é importante também para o aluno com altas habilidades. Também. Não é? Porque muitas vezes o aluno com altas habilidades, que não é atendido na sua individualidade, nas suas necessidades, ele passa a apresentar comportamentos atípicos dentro da sala de aula. Ele se desestimula, porque né? se desestimula, ele não presta atenção, enfim, causa problema. Então, a individualidade é a chave. Não é? Eu quero então agradecer a procuradora Rosana Beraldi Bervevanço, quero agradecer a colega Luciana Lineiro e a todos que nos assistiram, e gostaria de lembrar que todos que nos acompanham que podem participar enviando sugestões e críticas para o e-mail mpdebate@mpr.mp.br. Obrigado pela companhia e até a próxima.